Bem-vindos a mais uma reunião de pais. Eu sou a Juliana Pereda e desde já te convido a curtir o nosso canal, compartilhar, se inscrever nesse podcast, nessa reunião que é um espaço para as famílias melhorarem e ficarem mais fortes para a gente lutar contra o mal que nos espreita. Roda a vinheta de abertura. Hoje, para a nossa conversa, temos na tela aqui a presença da doutora Inês Borges, mestre em Educação Cristã, doutora em Ciências da Religião, pós-doutora em Educação, Arte e História da Cultura. Ela também é pesquisadora autônoma nas áreas de Filosofia e Métodos Educacionais. Inês é autora e tradutora de alguns livros que estarão na descrição desse episódio. Ela também foi assessora do Ministério da Educação entre os anos de 2020 e 2022 e é fundadora da ANDAPEF, Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. Atualmente coordena o curso de especialização em Cosmovisão Cristã e Educação na Universidade Evangélica de Goiás. Já notaram que hoje temos uma grande aula prometida para essa reunião de pais. Muito bem-vinda, doutora Inês. Obrigada, Juliana. Obrigada pela honra de estar aqui falando com pais e mães. Esse é um público especialíssimo, não é? Nós precisamos muito desses guerreiros que entendam que receberam do Senhor uma preciosa herança, que são os filhos. E me agrada muito saber que você está aí, nessa linha de frente, sendo um instrumento de Deus para ajudar pais e mães na missão que foi confiada a eles. É isso aí. Então vamos começar, doutora Inês, pela sua trajetória profissional. Esse apreço pela educação, ele se deu na sua vida desde cedo, na sua infância? Depende do que nós chamarmos de infância, Juliana. Eu venho de uma família muito, muito pobre mesmo. Nós não tínhamos livros em casa. Eu me lembro do primeiro livro que eu vi, um livro que chamava Abelhinha Feliz, que a minha irmã ganhou na escola primária quando ela estava no 3º ano, e eu estava ali com 6 anos ainda. Então eu não conhecia, não tive livros infantis. Eu comecei a conhecer a literatura infantil por volta de 10 para 11 anos, quando eu já trabalhava. Trabalhava cuidando de crianças e nesse contexto, uma vez eu saí do meu trabalho, fui à biblioteca, descobri que havia uma biblioteca pública no meu bairro e me apaixonei pela literatura. Então, nessa época eu já lia muito bem. A escola pública era bem melhor naquela época. Sim. Eu sabia ler bem, comecei a ler e entender e o mundo se abriu para mim por causa da leitura. E aí sim, veio o desejo de mais e mais e mais pesquisa e quero sempre mais informações. Então, se a gente considerar 11 anos de infância, foi aí que começou o meu interesse pelo conhecimento, pela literatura, pela pesquisa. Muito bom, mas como a senhora mesmo disse, a alfabetização se deu com sucesso, né? Então a gente tem que estar pronto, tem que estar com o nosso aparelho, né, de linguagem pronto para receber as informações, né? Para a gente se abrir para esse fantástico mundo, né, da leitura e do desenvolvimento intelectual. Sem dúvida. Muito bom. Agora, eu gostaria de saber, porque quando a senhora diz que coordena o curso de especialização em Cosmovisão Cristã, eu fiquei muito interessada por esse tema, né? E aí eu gostaria que a senhora contasse para as pessoas que estão nos assistindo qual a influência e a importância da cultura e da cosmovisão cristã, né, judaico-cristã, se a gente for pensar, na história da educação. Ótimo, que bela oportunidade, Juliana. Primeiro, nós precisamos entender o que é cosmovisão, né? A palavra cosmovisão, ela é nova, muita gente não sabe bem o significado e a gente precisa ter clareza sobre isso. A cosmovisão é uma visão de mundo. A primeira vez que surge a palavra na Alemanha, ela significa uma visão parcial, uma visão da pessoa. Então, é Kant quem define essa palavra, ele cria essa palavra,
E da perspectiva do Kant, não existe um conhecimento objetivo, existe o sujeito que conhece, existe uma mundovisão, né? Uma cosmovisão. Aí é traduzido para o inglês como worldview, visão do mundo, e para o português como cosmovisão. Então, nós precisamos entender que toda a educação está fundamentada em uma cosmovisão. Toda a educação. Não existe uma educação neutra. Inclusive, a chamada educação laica, ela está fundamentada na visão materialista, na cosmovisão materialista, na ideia de que não existe Deus, não existe o que não pode ser mensurado, não existe consciência. Então, até moral é totalmente relativa, porque o ser humano evoluiu ao acaso, ao longo de milhões e milhões de anos. Essa não é uma visão científica do ser humano. Essa é uma cosmovisão do ser humano, uma visão do universo, da vida do ser humano, da ciência, da moral, da política, fundamentada na ideia da matéria como sendo a origem de todas as coisas. E as pessoas pensam que isso é ciência, né? Mas toda a ciência está fundamentada em uma cosmovisão. Bom, a cosmovisão cristã, ela foi e é ainda responsável pelo que a gente tem de mais precioso. A ideia de que o ser humano tem direitos inalienáveis, direito à vida, à liberdade, à propriedade. Essa é uma visão de mundo que não coaduna com a visão materialista, onde o que existem são apenas forças, né? E que existe a prevalência do mais apto e todas as coisas estão caminhando para essa possibilidade de uma igualdade que, na verdade, é uma igualdade muito mentirosa, acho que eu posso usar essa palavra, uma igualdade onde alguém vai determinar o que todos os outros menos iguais devem fazer e ser, né? Sim. É uma visão de mundo, uma visão materialista de mundo que virou uma visão sociológica. Então, o que valia para a biologia, a seleção natural, a prevalência do mais apto, passou a valer também para a sociedade, e a sociologia contemporânea de Darwin, ela se desenvolveu com essa ideia de que os seres humanos também vão sendo excluídos com base na sua força, na sua habilidade, né? E a cosmovisão cristã não, é a cosmovisão cristã quem pensou os direitos do órfão, da viúva, os direitos do pobre, a solidariedade e a necessidade de educação de todas as pessoas para que sejam desenvolvidas as potencialidades de cada um. Sim. Não é educação para massificação, para nivelar todo mundo, mas a educação é como possibilidade de expressar aquilo que cada ser humano é, para a glória de Deus e para o progresso humano. Pois é. A senhora contando aqui, eu pensei muito em os direitos naturais que são tão defendidos, né, pela cosmovisão judaico-cristã. Pensei nas universidades que foram fundadas ao longo dos séculos, né, que tem a sua base também na igreja. Pensei na África, onde a maioria dos hospitais estão ligados a associações religiosas. Pensa se você retira tudo isso, né? Se você retirar todo esse legado que foi deixado, né, pela igreja ou pela visão cristã, né, de educação, a gente perderia muito, né? A gente não teria tantos talentos ou tanta produção intelectual, produção artística, até mesmo artística, né, no nosso mundo, não é? Sem dúvida, Juliana, se nós tirarmos o cristianismo do mundo ocidental, só resta a barbárie. Exatamente. Barbárie. Por isso que eu gosto de fazer sempre a linha do tempo de todas as coisas que nós estudamos. Quando nós vamos estudar política, quando nós vamos estudar família, quando nós vamos estudar a história de governo no mundo ocidental, a história da geografia, a história da biologia, a história da gramática, todas estas áreas do conhecimento humano, elas são devedoras à cosmovisão judaico-cristã. E nós cristãos precisamos resgatar isso, compreender que se não houvesse a cosmovisão judaico-cristã, o mundo seria uma barbárie total em todas as áreas. Sim. Seria assim, que é o que a gente enxerga um pouquinho, né?
hoje, assim, eu sei que a invasão dos bárbaros ficou na história, né, os visigodos, enfim, mas o que a gente enxerga hoje, até mesmo na educação, a impressão que eu tenho é de uma invasão vertical dos bárbaros, né? E isso já nos direciona para esse nosso segundo momento, né, da próxima questão, porque eu conheci a senhora através de um vídeo que eu assisti de uma audiência pública em Brasília, dentro do contexto da discussão do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que a senhora apelida, eu achei muito engraçado, né, de Plano Nacional de Escravidão, né, ou até mesmo de emburrecimento, né. E aí, na bancada, estava a doutora Adriana Marra, Capitão Alden e outras figuras ali para defender, né, a nossa educação, criticando, na verdade, muitos pontos desse Plano Nacional de Educação. E uma fala da senhora nessa audiência me chamou muito a atenção e que bate muito forte em mim, porque eu concordo muito com ela, até por enxergar isso na minha vida e avaliando a vida dos meus antepassados, né? Que a educação brasileira, ela era melhor há 50 anos atrás. E que a educação de 40 anos atrás era melhor do que a de 30, a de 30 era melhor do que a de 20 anos atrás, a minha educação foi melhor do que a das minhas filhas. Então, a gente está num processo de degradação da educação, né? Dessa invasão vertical bárbara que rejeitou tudo aquilo de bom, belo e verdadeiro que foi construído ao longo de muitos anos e à custa de muito sacrifício. E aí, o que aconteceu, doutor Inês? Me ajuda. Juliana, me diz quanto tempo eu tenho para responder essa pergunta, porque não tem muito. Tanta coisa que eu gostaria de falar sobre isso. Primeiro, se vou tentar resumir pontuando, primeiro, não é só no Brasil. Não é um envelhecimento nacional, é um envelhecimento internacional. Segundo, lamentavelmente, a escolarização compulsória é um ponto de partida para isso. Por mais absurdo que pareça, a ideia de que a escolarização é responsabilidade do Estado e agora a escolarização tem que ser laica, claro que eles usam a palavra educação e não escolarização, mas essa ideia que começa na Alemanha, lá, final do século XVIII, começo do XIX, essa ideia vai, inclusive, destruir, ou pelo menos deteriorar, lenta e sistematicamente, a educação, inclusive lá nos Estados Unidos. Existe um livro que diz que qualquer análise do material didático do século XIX, de antes de 1900, né, comparando com o material didático que começa a ser produzido a partir de 1910 nos Estados Unidos, mostra que uma criança, como era chamado de escola elementar, no ensino elementar nos Estados Unidos, que não é necessariamente alguém que tivesse um diploma de educação elementar, mas que tivesse estudado em casa mesmo, qualquer análise vai dizer que essa criança, com o ensino elementar, no século XIX, ela sabia mais do que as crianças que saem dos cursos de graduação a partir da década de 30, 40, 50, lá nos Estados Unidos. E hoje nós podemos ver isso com muito maior clareza do que este livro que eu estou mencionando. Quando olhamos materiais produzidos por pessoas que viveram, eu faço essa pesquisa, né? Você leu aí no meu currículo que sou pesquisadora autônoma na área de filosofia, história da educação, eu tenho estudado isso. E então eu analisei documentos produzidos, por exemplo, em 1775, cartas escritas por um menino de 12 anos, 13 anos, em 1775. Ele escreve com uma erudição maravilhosa. Estou falando de Alexander Hamilton, estou falando de Benjamin Franklin, jovens que se tornaram homens estadistas, secretário do Tesouro americano, o Hamilton se tornou, sem nenhum curso universitário. Uma história muito interessante que dá para a gente fazer um podcast aí, me convido aqui. Só para falar disso. Então, esse 1700 e pouco, nós estamos falando de meninos que aprendiam a ler e escrever. O Hamilton, especificamente, ele era um bastardo. Sabe o que é um bastardo de 1750? Um menino, filho de uma mulher com um homem que se separou da esposa para morar com ela. Esse menino era, inclusive, rejeitado nas escolas. Ele aprendeu a ler com a mãe e a mãe faleceu. Ele ficou órfão
aos 12 anos de idade, tudo que ele herdou foi uma livraria, né? Uma pequena biblioteca da mãe. Enfim, essa... É um tesouro perdido. A gente perdeu esse tesouro, né, doutora Inês? Perdemos esse tesouro. Então, em 1840, já nos Estados Unidos, surge a ideia da escola pública. E como? É um americano que vai para a Alemanha e conhece o que está surgindo lá na Alemanha em termos de escola estatal, a ideia de que o Estado é que deve formar as pessoas para a cidadania, e nós fomos muito enganados com essa expressão de educação para a cidadania. A ideia de cidadania é a ideia da peça do Estado. O sujeito é uma pecinha da engrenagem que é o Estado. Então, ele deve ser educado para pensar como o Estado quer que ele pense. Essa educação para a cidadania proposta lá no início dessa escola pública, laica e obrigatória, compulsória, né? Então, acaba se tornando uma coerção, todas as pessoas são coagidas dentro da escola. E aí, nos livros de história da educação, é sempre dito que o Estado não se preocupava com a educação até 1940, lá nos Estados Unidos. E Horace Mann é que traz para os Estados Unidos a preocupação com a educação de todas as pessoas. Ora, quando nós analisamos a história de pessoas, nós vemos que as pessoas eram muito melhor educadas, mas não tinham diplomas. Então, Benjamin Franklin não tinha diploma, Horace Mann não tinha diploma, ele também não tinha diploma. O Alexander Hamilton não tinha diploma. Mas eram só os homens que aprendiam a ler, escrever e se tornavam livres? Não, nós temos mulheres maravilhosas, como Abigail Adams, que ela foi mulher do segundo presidente americano. John Adams. Do John Adams, mãe do sexto presidente americano, John Quincy Adams. Essa mulher escreveu mais de 1.800 cartas. Ela influenciou 3 presidentes da República. Influenciou o marido, influenciou o filho, e influenciou muito o Thomas Jefferson. Uma mulher que não tinha diploma, que nunca foi à escola. Pois é. Então, o que chega no Brasil, para a gente entender essa sua pergunta, a gente tem que canalizar aqui para essa fala de que há 50 anos era melhor. Na verdade, aqui no Brasil, nós não temos essa mesma história de pais e mães que sabem ler e que educam seus filhos e que depois a escola empobrece, né? Porque nós temos um analfabetismo imposto aqui, já pela coroa portuguesa. Nós temos em 1800 registro de prisão de pessoa que abriu uma escola para alfabetização de adultos em 1800. É um absurdo isso. A partir de 1808, quando chega a família real, é que nós temos uma preocupação maior com a educação, com a alfabetização, mas chegam missionários luteranos em 1822, depois presbiterianos em 1859, batistas, em algum momento aí próximo disso, e escolas missionárias estão sendo abertas com uma visão educacional, em alguns momentos, mais próxima dessa visão educacional cristã clássica americana, mas outras vezes já vai chegando aqui no Brasil, mesmo pela via dos missionários, uma educação híbrida, porque a educação nos Estados Unidos já está sendo contaminada nessa época por essa visão materialista, marxista. Então, a educação que chega aqui no Brasil, no final do século XIX, ela já é muito misturada, mas ela ainda tem muito de educação cristã, de educação clássica, ainda tem muito da alfabetização fônica, que as pessoas aprendem a ler e escrever pelo método fônico, decodificando rapidamente o grafema e o fonema, entendendo a mecânica, a estrutura da língua portuguesa, e rapidamente estão prontos para ler qualquer coisa. Sim. Mas aí, ainda no final do século XIX, o Rui Barbosa já traduz um livro escrito nos Estados Unidos chamado Lição de Coisas, e começa um enriquecimento aqui, no momento que ele já está sendo avançado lá, entendeu? Então, a Lição de Coisas que é escrito nos Estados Unidos é uma ruptura com a educação clássica lá, e na apresentação que o Rui Barbosa faz aqui, da tradução dele, ele diz: estamos trazendo para o Brasil o que existe nos países onde a educação está muito avançada, como se fosse aquele livro Lição de Coisas o responsável pelo avanço da educação lá, entendeu? O grande equívoco aqui
Então, ele traduz para cá um livro que é o ponto de partida para a derrocada lá nos Estados Unidos, para a deteriorização lá, e é trazido para cá com, assim, olha o que é usado nos países onde não existem analfabetos. Mas o analfabetismo começa a ser produzido nas escolas lá e começa a ser introduzido aqui. Então, tem umas histórias interessantes que talvez a gente retome, né, de meio termo, professores que lutam para manter o método tradicional do ensino. Sim. E já uma imposição, uma tentativa de imposição desse método global que aparece no ensino de coisas. Esse método global ele vai entrar no Brasil com toda a força com Paulo Freire, na década de 50 e 60. E aí sim acelera muito esse processo ladeira abaixo, né? Processo ladeira abaixo. Eu queria usar uma palavra aqui que eu não estou achando, assim, um processo de expulsão, talvez, das cartilhas, do método fônico, sim. Processo de condenação do método que funcionava, agora, assim, de endeusamento, né, do Paulo Freire. E sempre com uma desculpa de que seria libertador, porque, assim, é engraçado, né? A senhora me contando aqui a história, eu estou aqui ouvindo e imaginando, né? Um Benjamin Franklin, ou as pessoas que eram extremamente eruditas e que não tinham diplomas, mas que eram donos do seu pensamento, né? Eram autônomos no seu pensar e realizaram tantas coisas magníficas, né, na história. E esse discurso que vem, né, esse discurso materialista, com uma visão marxista, laico, ele vem com uma roupagem de liberdade que, na verdade, aprisiona as pessoas, né? E aí a gente tem hoje, em contrapartida, pessoas com diploma na mão, saindo das universidades, sem saber português, sem saber fazer cálculos, que é também algo que a senhora apontou na audiência, né? 50% dos brasileiros que simplesmente não sabem fazer cálculo matemático. E se você não sabe nem a sua própria língua, não domina, isso te qualifica, de uma certa forma, como um analfabeto funcional, não é mesmo? Sim, e a estatística é mais grave ainda, Juliana. E eu não tenho visto estatísticas mais recentes, me parece que a última do INAF é de 2018, que falava em 12% de brasileiros que têm proficiência em língua inglesa. Perdão, corta aqui. Em língua portuguesa, né? Brasileiros que têm proficiência em língua portuguesa. Então, uma vez eu falei sobre isso numa sala de professores e coordenadores de escolas, e só que eu mencionei a estatística de 2015, que falava a estatística de 2015 do INAF, que falava em 8%, e eu disse, o INAF afirma que 8% de brasileiros são proficientes em língua portuguesa. Uma professora levantou a mão e disse assim, a senhora está querendo dizer que 8% dos que estão presentes aqui nessa sala não sabem português? Entendeu? Ela tinha entendido exatamente o contrário, ela não tinha entendido que a palavra proficiente. Eu disse, não, eu estou dizendo o contrário. Pela estatística, 8% apenas têm domínio da língua portuguesa, são capazes de escrever bem, de interpretar bem o texto lido. Todos os outros, em alguma medida, estão aí entre os analfabetos funcionais ou analfabetos absolutos. Então, essa estatística é assustadora, porque isso, claro, que diminui um pouquinho o analfabeto funcional, assim, entre mestres e doutores, é um percentual menor do que entre os que são apenas graduados, né, no curso superior, e aumenta entre os que estão no ensino médio, mas vai avançando. Alunos do ensino fundamental, é um percentual imenso de alunos que estão no 7º ano, 8º ano, 9º ano, e não sabem ler absolutamente nada, absolutamente nada, não sabem mesmo. Não, é sofrível. Alguns dias, de um professor de um estado lá do Nordeste, e ele diz assim, num tom de desespero, ele fala, professor, eu estou dando aula de filosofia numa cidade do interior do meu estado, e eu tenho alunos que não sabem fazer a letra Z, alunos de ensino médio. Aí ele diz, eu comecei a dar aula de caligrafia, ensinar a diferença entre uma letra maiúscula e minúscula, a diferença entre um acento circunflexo, um acento agudo,
a função da vírgula e do ponto final para alunos do ensino médio, de terceiro ano do ensino médio. Então, essa não é uma realidade isolada. Nós temos, eu já conversei pessoalmente, assim, de quase chorar junto com uma pessoa que tinha um curso de psicologia, tinha uma pós-graduação em gestão de pessoas, e ela não conseguia ler um texto que ela escreveu. Eu pedi para ela escrever um texto para tentar ajudá-la, né, na questão do analfabetismo funcional. Ela tinha admitido que ela tinha essa dificuldade. Ela sofreu para escrever o texto. Na hora que eu pedi para ela ler o texto que ela escreveu, ela dizia assim: professora, não, deixa eu falar, estou muito melhor falando, deixa eu explicar o que eu quis dizer, eu sou muito melhor falando do que escrevendo. Meu Mas Deus. o ponto não era a fala dela, ela realmente se expressava bem, e como muita gente nem percebe, né? Nós cometemos erros na fala o tempo todo, né? Uhum. Nós temos que nos policiar para pronunciar o R no final da fala, porque senão a gente fala muito errado no dia a dia. Então, essa pessoa passava tranquilamente, né, por uma pós-graduada, mas na hora de escrever, ela escrevia do jeito que ela falava e ela não conseguia pôr o ponto final no lugar certo, e na hora de ler, ela atravessava, vírgula, ponto, ela não conseguia dizer, ela não conseguia explicar depois o que ela quis dizer com o texto que ela escreveu. Sim. Isso é muito, muito sério, porque tem professores assim nas salas de aula, mestres dando aula que não sabem escrever. Eu encontrei uma vez um rapaz que tinha um mestrado que me interessava para uma palestra no congresso que eu estava organizando, e a conversa foi muito boa. Eu passei o contato dele para a minha secretária na época, que estava organizando um evento, né? Essa moça, de repente, ela falou assim: Inês, eu não consigo conversar com esse rapaz por e-mail. O que ele escreve é muito ruim. E eu fico perguntando, ele está sem paciência comigo. E eu fui ler os e-mails que esse mestre tinha escrito para ela, e eu fiquei assustada, porque ele realmente não sabia escrever, ele era um mestre. Então, como é que estão as nossas crianças? Se os mestres pós-graduados, professores estão nessa situação, imagina as nossas crianças. Sim. Né? Sim. E aí, para encerrar essa tragédia, eu participei de um encontro de secretários de educação e diretores de escola num consórcio de municípios. Então, vários municípios, vários dirigentes municipais de educação, vários diretores de escola e coordenadores de escola. O tema do evento era uma oficina de produção de textos, mas o tema do evento era o mito da superioridade da cultura escrita sobre a cultura oral. Está entendendo, Juliana? Então, assim, eles nem já estão até descartando a importância da escrita e colocando a produção oral acima de tudo. Acima. Na verdade, aquele encontro era uma apologia do analfabetismo. Uhum. E aí foi lido o texto sobre esse mito, né, essa arbitrariedade de dizer que a cultura oral é inferior à cultura escrita. E depois de discutirmos o texto escrito por um autor, né, que defendia, que fez essa apologia da cultura oral, aí foi proposta uma divisão em grupos, e cada grupo deveria escrever um texto sobre um analfabeto que influenciou a sua vida. Mas, imagine. A senhora estava nesse encontro? Eu estava nesse encontro, assim, acidentalmente. Eu tinha ido para um evento na cidade, eu iria falar em alguns momentos, mas na parte da tarde, onde esse evento estava acontecendo, eu estava livre e eu fui lá. E eu fui para entender o que estava acontecendo, até achando que eu iria aprender alguma coisa, uma oficina de produção de texto para dirigentes municipais de educação. Eu queria conhecer esses dirigentes municipais, eu achei que eu ia ver uma coisa e vi outra totalmente diferente, né? E aí, no final do dia... A senhora sentou num canto e chorou. Quase isso. Nesse dia, acho que eu precisei de um antiácido, né? Eu passei mal mesmo. Porque eu vi pessoas escrevendo sobre pessoas simples que influenciaram a nossa vida. Um pedreiro que construiu a minha casa e que, né, não sabia ler na hora de e tal. Mas é uma babá de um filho. Foi essa a tônica do final do dia, as pessoas exaltando
o analfabetismo. Pensa bem. Agora, esses dirigentes voltam para as suas cidades, para os seus municípios, e vão reproduzir isso. Eles vão com essa mentalidade. Para professores alfabetizadores, não precisa se preocupar se a criança não está aprendendo a ler e escrever. Sim. Porque ela tem a cultura dela, ela tem o saber dela. Mas nós somos obrigados a mandar essas crianças para a escola e elas passam 12 anos, 17 anos numa escola sem aprender a ler. E está tudo bem, isso é normal, é assim que funciona. Ela está vivendo a verdade dela. Né? É mais ou menos assim. Bom, se você está curtindo essa entrevista, não deixe para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar os episódios. Eu vou dar um recadinho rápido, numa pausa rápida e a gente já volta. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis. Doutora Inês, voltando a falar sobre essa questão de competência, para mim é muito caro esse tema, porque, enfim, eu trabalho com o ensino de língua inglesa, né? E dentro do ensino de língua inglesa, a gente também tem as competências da segunda língua, da língua 2. Né? E que vai do básico, de um usuário básico, até um usuário independente, que é o nível mais alto, né? O grau de proficiência mais alto. E o que a gente percebe, porque na escola onde eu trabalho, a gente ensina os alunos as 4 habilidades, a ler, falar, ouvir e escrever. E na redação, a gente percebe muita interferência negativa da falta de conhecimento da língua 1 que você precisa para organizar discurso, né, para transferir essa habilidade para você produzir um texto em inglês. Então, a gente, às vezes, acaba utilizando a língua 2, que é a língua inglesa, ou qualquer outra língua que você esteja aprendendo, e se a escola tem essa preocupação com a qualidade da produção escrita, esse aluno ele acaba se beneficiando do processo de escrita da língua 2 para escrever redação na língua 1. E isso é positivo para nós, para o nosso trabalho, mas é terrível da gente constatar que às vezes a gente encontra alunos que acabam se equiparando, por exemplo, num nível intermediário de língua inglesa com a sua língua mãe, né? Então, isso é realmente triste, porque são pessoas que poderiam estar produzindo melhor, né? E certamente produziam melhor há 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, quando eu comecei a ensinar inglês. E eu tinha textos de alunos que eram mais bem produzidos do que os textos que a gente vê hoje. Então, assim, há algo de muito errado na nossa educação e é por isso que a gente está aqui, na verdade, né? Por isso que a senhora está aí falando, participando de audiências públicas para ir contra esse Plano Nacional de Emburrecimento, que é o PNE, né? E aí agora mudando assim um pouquinho de assunto, eu gostaria de falar sobre a alfabetização, até com um relato pessoal, porque nos anos de pandemia, a minha filha mais nova estava em alfabetização, em processo de alfabetização, e enfim, fomos todos trancados em casa, ela precisou acompanhar as aulas online pelo colégio, que eu fiquei assim, muito triste com todo esse processo de trancamento das crianças, né, na escola. Isso atrapalhou demais. O que já era preocupante, eu imagino que ficou ainda mais. A gente ainda vai ver, né, os prejuízos que esse trancamento ocasionou daqui a alguns anos nas crianças, mas algo que ajudou muito a minha filha nesse processo de alfabetização, através do meu olhar atento, foram 2 coisas. Por incrível que pareça, a cartilha Caminho Suave, né, de alfabetização, que é algo assim super antigo, e um aplicativo do Ministério da Educação, que foi o Grafogame, que até a produção vai colocar aí na tela, ele ainda está nas lojas de aplicativo de celulares, que era um suporte para que a criança crescesse, né, na alfabetização pelo método fônico. Então eu gostaria de deixar esse gancho para a senhora falar sobre o Grafogame, mas obviamente num espectro maior de alfabetização pelo método fônico, em contrapartida com a alfabetização pelo gênero discursivo, que é algo que está sendo
pautado aí no Plano Nacional de Educação. É isso? Sim. Juliana, obrigada por essa oportunidade de tocar nesses assuntos. Realmente isso é muito importante. Os meus netos foram alfabetizados com, eles chamavam de joguinho, né? Muito parecido com o Grafogame, um material produzido aqui no Brasil, em parceria com o professor Fernando Capovilla, que é um especialista em alfabetização fônica, e o professor Eliseu Coutinho, da Universidade Mackenzie. Então, era um material muito bom, eu realmente não sei se está disponível ainda, muito parecido com o Grafogame. Preciso de uma agulha aqui. Ele era um joguinho físico, não era online, então era um joguinho... Era DVD, era um DVD. Então, tá. Eu tinha que colocar o DVD e tinha aquela sequência de identificar a relação entre o fonema e o grafema. É muito parecido mesmo com o Grafogame. E eles aprenderam a ler muito rapidamente. E esse método fônico, ele faz a associação do grafema, que é a grafia, né, da letra ou da sílaba, com o fonema, certo? Sim, sim. Agora, quanto ao Grafogame, eu tenho a alegria de dizer que eu estava na solenidade em que o Grafogame foi lançado. Eu estava lá como assessora especial do ministro Milton Ribeiro, junto com o professor Carlos Nadalim, que era o secretário da CEALF, da Secretaria de Alfabetização, e estava lá o embaixador da Finlândia, porque a Finlândia foi um projeto em parceria com a Finlândia, o que foi trazido para o Brasil como Grafogame era um material utilizado na Finlândia. Alto nível. De altíssimo nível. E eles permitiram, né, que fosse traduzido aqui para o português e foi lançado, disponibilizado gratuitamente. E milhões de crianças brasileiras tiveram acesso a esse software, né, a esse material, durante a pandemia. Sim. Milhões de brasileiros, de crianças, começaram a aprender a ler e escrever quando não estavam indo para a escola e estavam utilizando o método fônico de alfabetização. Na verdade, existia essa Secretaria de Alfabetização e existia uma política nacional de alfabetização que foi assinada já nos primeiros meses de 2019. Então, durante o governo anterior, houve uma tentativa de romper com a hegemonia do método global, com a imposição do método chamado alfabetização na perspectiva discursiva. Houve uma tentativa de, pelo menos, dar opção, e era uma opção excelente. Eu tenho contato com crianças que aprenderam a ler e escrever nesse período da pandemia, utilizando esse joguinho. Minha filha é um exemplo na minha casa. Né? Precioso. Então, o quanto ela se divertiu, não é cansativo. Aprender a ler as letras e unir as palavras acaba sendo mesmo uma diversão para a criança. Ela quer mais. E foi dada essa opção. Foram feitos cursos de alfabetização baseado em evidências, o curso ABC. Tudo isso acabou. No começo de 2023, foi cancelada a Política Nacional de Alfabetização. A gente não tem mais nada disso. Não, foi cancelado o decreto. Se você procurar a Política Nacional de Alfabetização, tem um decreto cancelando o decreto que institui a Política Nacional de Alfabetização. E a gente encontra o link da Política Nacional de Alfabetização, encontra o texto lá totalmente riscado. Ele está riscado, anulado, não existe. Então, hoje, a Política Nacional, a visão de educação, a visão de alfabetização, obrigatoriamente, se é aprovado esse Plano Nacional de Envelhecimento Intencional, né, é a imposição da alfabetização na perspectiva discursiva e do letramento. Está escrito desse jeito no plano, no documento de referência da CONAI, que depois foi transformado no documento base para nacional, né, para a etapa nacional, e no documento final, que incorporou as contribuições, entre aspas, né, que aconteceram lá em Brasília, e foi entregue para o Ministério da Educação. Aparece pouquíssimas vezes a palavra alfabetização e aparece com essa ênfase. Inclusive no parágrafo que diz que fala assim, garantir o direito à alfabetização ampla na perspectiva discursiva e do letramento,
E o que raio significa isso? Diz assim, inclusive nos espaços não formais. Então, isso me assustou muito quando eu li isso. O que significa garantir a alfabetização na perspectiva discursiva, inclusive nos espaços não formais? Me parece assim que, de repente, um projeto patrocinado por uma igreja, um projeto de contraturno escolar, que estiver utilizando o método fônico, está contra a lei, está contra a lei que institui o Plano Nacional de Educação. Aliás, tem uma coisa muito séria que precisa ser denunciada aqui, o que nós estamos falando é muito sério, né? Tudo que a gente está falando é muito sério. Uma coisa que tem um nível de seriedade talvez até mais profundo do que isso, e que ninguém sabe, pouquíssimas pessoas sabem. Quando um projeto de contraturno escolar recebe dinheiro do Ministério da Cidadania, esse projeto não pode alfabetizar. Você sabia disso? Já ouviu falar disso? Não pode. Não sabia. Não pode, e eu estive conversando... Mas o que tem que fazer, então, no contraturno? Tem que fazer, assim, eles falam de projetos de fortalecimento de vínculos. O projeto cultural pode ter capoeira, né, pode ter futebol, pode ter música. Alfabetização é especificidade do Ministério da Educação. E dentro do MEC, como assessora do ministro da Educação, eu não consegui fazer essa discussão avançar. Eu conversei com as secretárias, pessoas lá do Ministério da Cidadania, que pensavam como eu, que entendiam que era um absurdo e que era necessária uma portaria interministerial, que era necessário avançar isso, porque na lei do SUAS, do Sistema Único de Ação Social, está dito que o dinheiro que é levado para as associações, para as ONGs, para essas finalidades culturais, não pode ser utilizado para a alfabetização, que seria desvirtuamento de vínculo. Então, numa associação como essa, num projeto como esse, a criança não pode fazer lição de casa, não pode ser usada a expressão reforço escolar. Me disseram que a expressão reforço escolar é um atestado de incompetência para o Ministério da Educação e para as escolas. Precisa de reforço. A escola dá conta do seu papel, da sua responsabilidade. O projeto de ação social é ação social, não é alfabetização. Então, essa fragmentação das crianças, fragmentação do ser humano. A criança que mais precisa, que vai para a escola de manhã e precisa ir para um contraturno escolar no período contrário, por causa da alimentação, muitas vezes. Os pais estão trabalhando e ela não pode ficar na rua, não tem onde ficar. Ela vai para a escola de manhã, vai para o projeto desses à tarde, ou vai para o projeto de manhã, para a escola à tarde. No projeto, ela não pode ser alfabetizada. Alguém tem que investigar isso. E eu falei com pessoas que são responsáveis por projetos. Uma delas me disse assim, mas a gente faz assim mesmo. A gente dá um jeito e alfabetiza. Mas se assistente social percebe, nós temos problemas. Então, essa pessoa me contou de uma assistente social que chegou no projeto dela e eles tinham alfabeto colado nas paredes. E ela mandou tirar. Ela disse, não, isso aqui está muito com cara de escola, aqui não é escola. Então, nós estamos vivendo nessa ditadura do analfabetismo, da imposição do analfabetismo pela lei. É quando a gente achava que não podia piorar, é o que eu brinco aqui no podcast, quando a gente achava que a gente tinha alcançado o fundo do poço, a gente encontra um alçapão no fundo do poço, né? E é isso. E o pouco que o governo anterior se esforçou para tentar resgatar, né, essa qualidade do ensino, pelo que eu percebi, já foi ladeira abaixo, já foi descartado. Né, Já foi. E nós éramos muito atacados dentro do Ministério. O secretário Carlos Tadalim era alvo de muita crítica. Você falou em cartilha Caminho Suave. Ele não podia usar a expressão cartilha dentro do Ministério. Ele não podia, porque a cartilha é sinônimo de retrocesso e o método global é sinônimo de progresso. Então, a educação progressista, que avança para o que eles chamam de educação emancipadora,
que a criança tem que ler o mundo e ler a palavra. O que é ler o mundo e ler a palavra? Se ela não pode ler o vocábulo, o grafema e o fonema, como é que ela vai ler a palavra, né? Que progresso é esse, né, de um adulto com diploma que é analfabeto funcional? Não dá para... É uma jogada de palavras, né, que assim, o que eles dizem que na verdade, é exatamente o oposto daquilo que é dito que é, né? É por isso que nós precisamos entender o conceito de educação progressista. A educação progressista, ela progride em direção a um tipo específico de sociedade, que é uma sociedade coletiva, coletivista, que não valoriza o indivíduo, que não valoriza o mérito. Há uma condenação da meritocracia. Que condena a família a educar seus filhos, né? Com toda essa questão do homeschooling também. Condena, porque eles dizem que a educação domiciliar gera desigualdade. E gera desigualdade. Uma família que educa bem os seus filhos vai formar filhos que sabem ler, que sabem escrever, que questionam, que sabem... Que ruim isso é, né, para o mundo, né, que professora? Que é isso. Então, nós queremos crianças iguais, nós queremos a igualdade em todos aqueles que são domesticados. Eles não são capazes de ler, mas a leitura é só uma ideia burguesa, entendeu? Quem disse que é necessário ler? É necessário ler o mundo. Tem umas coisas da BNCC que falam de texto não verbal. Isso é uma aberração. Uma placa de trânsito é um texto não verbal. Né? O que é um texto não verbal? Texto é texto, é tessitura. Um texto é um texto, uma placa de trânsito é uma placa de trânsito. Existe comunicação não verbal, né? Então, existe comunicação, existem sinais, né? Um texto, um sinal vermelho comunica uma coisa diferente de um sinal verde, mas não é um texto. E se nós ficarmos presos aos textos não verbais, e as pessoas não questionam isso. Dizem que as crianças têm que estar familiarizadas com textos não verbais, com tirinhas. As crianças estão lendo Mafalda, as crianças estão lendo tirinhas ao invés de ler um clássico. Isso é fato, isso está em todas as apostilas, assim, e você não foge disso, porque se a criança sai de uma escola e entra em outra, ela vai cair num sistema de apostilas que vão ter assim, os mesmos conteúdos, a mesma tirinha, o mesmo esquema. O mesmo esquema, empobrecedor. E empobrecedor. Mesmo. E aí não importa a escola mais cara de qualquer cidade, é a escola que o pai pode pagar, assim, acreditando que ele está dando a melhor educação para o seu filho, tem a mesma imposição. Tem a mesma imposição, como você percebeu. E eu recebi de uma pessoa que tinha uma criança numa escola, assim, a melhor escola da cidade dela, alguns anos atrás, e ela me mandou fotos do livro da filha. Ela tirou a filha da escola por causa disso, uma escola internacional, inclusive, e a lição era a venda de doce no farol. Então, tinha uma menina de rua vendendo doce no farol. Uma pessoa parava o carro, dava o dinheiro para a criança, mas não queria levar o doce, e a menina dizia para o motorista, tem que levar o doce, senão a véia lá em casa me mata. O que é isso, a véia lá em casa? E a motorista respondia, não, mas eu estou te dando dinheiro, pode comprar doce para você. E saía com o carro, e a menina dizia assim, dona burra, não entende nada de vender doce. E aí... Isso estava na apostila? Na apostila de uma escola de elite. E a mãe ficou desesperada, porque aí a lição era assim, escreva em primeira pessoa o diálogo que você acabou de ler. Então, a criança tinha que assumir a minha posição da menina e dizer, eu estava vendendo doce no farol, entendeu? Escreva na primeira pessoa. Você consegue entender a dimensão disso? Aí o material para criança de 4 anos que eu mandei, a letra A era ensinada com a palavra Maasai, e era várias páginas. A letra A? A de Maasai, e falava de um povo que vive na África, né, que são os Maasais, os Maasai, e eles são nômades, eles andam atrás dos animais, né, das vacas e das cabras, eles fazem as casas deles com galhos de árvores e esterco de animal.
E aí vem uma chuva, lava aquelas casas, né, destrói tudo. E eles vão para outro ponto, né, da região que eles vivem. E aí tinha toda essa história, e aí dizia assim, compare a sua casa com a casa dos Maasai. Então, uma criança de 4 anos não sabe ler, é a professora que vai ler o texto para ela, e ela vai dizer, eu tenho um quartinho arrumadinho, bonitinho, e olha, coitadinho dos Maasai, que moram em casas de galhos de árvores e esterco de animal. E aí, depois dizer assim, com a ajuda da professora, faça uma maquete das casas dos Maasai. Isso é massacre da consciência da criança. Ela já cresce se sentindo culpada por tudo no mundo, né? Sendo culpada. Hoje a criança branca tem que se sentir culpada por ser branca. A criança que tem uma casa tem que se sentir culpada por ter uma casa. O menino que é do sexo masculino tem que se sentir culpado porque é do sexo masculino e é homem. Se ele é do sexo masculino e é branco, ele é um vilão. Ele é um vilão. Então você incute isso desde cedo na cabecinha da criança. E isso não está previsto em lei. Olha, é triste. Eu espero que a gente termine essa nossa conversa com uma nota de esperança, hein? Vamos falar então agora da ANDAPEF, professor Inês, da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos. De que maneira a associação atua na sociedade? Como é que ela pode ajudar as famílias? Por favor. Essa pergunta, assim, é como uma flechada no meu coração, que eu sinto muita dor de dizer que nesse exato momento a ANDAPEF está um tanto quanto desativada, né? Porque a ANDAPEF tem muito a ver comigo mesma, a minha própria pessoa. E, assim, eu fundei a ANDAPEF em 2017, depois de ter assistido um vídeo que falava de um livro didático que tinha estava circulando em escolas públicas em várias partes do país, e o livro falava de uma criança que o pai propõe casamento para essa criança, e a criança se recusa, e ela é trancada numa torre e condenada a comer apenas carne salgada, sem beber água. Uma tragédia, e provocando, assim, essa reflexão sobre o incesto, né? E uma reportagem que eu tenho, inclusive, esse vídeo até hoje, uma reportagem de televisão denunciando isso, e aí tem a fala da diretora que fez a denúncia, a fala da jornalista que diz, a editora explicou que trata-se da coletânea de vários pontos, e etc., e que, enfim, blá, blá, blá. Naquela circunstância disso, os pais precisam saber disso. Os pais precisam ter acesso a esses livros, os pais precisam desenvolver um pensamento crítico em relação aos livros, aos desenhos animados que as crianças assistem. E aí eu convidei alguns amigos e fundamos a ANDAPEF. Na verdade, só em 2018 que nós registramos o estatuto e a associação nasceu efetivamente, né, como instituição. E aí, em 2018, eu ofereci alguns cursos, 2019 também. Nós fizemos alguns eventos como o Dia Nacional do Clamor pelas Crianças, fizemos congressos, 3 congressos, que nós chamamos de congresso multigeracional, colocando pais, avós e filhos, né, adolescentes e crianças e jovens no mesmo espaço para discutir essas questões. Mas em 2020, quando eu fui chamada para ser assessora do Ministério da Educação, eu não pude dar continuidade nesse trabalho. Oficialmente a instituição continuou, mas não aconteceram coisas, né, assim, marcantes. Tivemos um congresso em 2020 e eu fui lá e dei a palestra e algumas pessoas conseguiram se mobilizar para organizar o evento, né, não pude participar da organização, mas estive presente. 2022 também. E depois eu vim para cá, para a Universidade Evangélica, e aqui nós estamos com o desafio de reorganizar a ANDAPEF. Muito bom. Então, nós precisamos resolver a questão jurídica, né, de mudança de endereço, de eleição, né, de nova diretoria, e precisamos da continuidade. Então, o que a ANDAPEF fez? Nós publicamos um livro chamado A Igreja no Lar, o selo da ANDAPEF, que fala sobre a importância do culto familiar, né, a importância do culto doméstico. Na verdade, foi um livro
traduzido de um sermão de 1705. Então, um material com mais de 300 anos, muito precioso. Publicamos um livro chamado Onde as Garças Voam, em parceria da Andapef com a minha editora, Inês Borges, consultora educacional, que eu também tive que fechar, porque eu não podia estar ligada ao CNPJ quando assumi o cargo lá no Ministério, né? Eu podia ser servidora pública e empresária, embora a editora não dava lucro, só me permitia publicar, né? Então, eu fechei a Andapef, fechei a consultoria, e a Andapef nós não fechamos oficialmente, mas ela não está regulamentada juridicamente, isso está dando um trabalho, e nós precisamos resolver essas questões para dar continuidade. Então, a Andapef tinha um pouco esse papel de curadoria de conteúdo. Eu dei várias palestras falando de vídeos, falando de livros, apontando problemas em desenhos parecem inocentes, mas que têm ideologia de gênero, têm incentivo à pedofilia. Livrinhos assim, parecem absolutamente inocentes. Imagina um livrinho que é usado para auxiliar no processo de desfraude, de tirar a fralda da criança. E o livrinho chamava assim, o título era Posso Olhar Sua Fralda? Imagine a criança ouvindo 10 vezes, porque vira a página e diz, posso usar sua fralda? Perguntou o cabritinho para o coelhinho. Aí, claro, respondeu o coelhinho, levantando as mãos para facilitar. E o que é que foi encontrado na fralda? Um cocôzinho de coelho. Aí virava, posso olhar sua fralda? Perguntou o burrinho para o porquinho. Claro que pode. E o que foi encontrado? 2 cocôzinhos. Eu acho que eu conheço esse livro. O que tem na sua fralda, alguma coisa assim, não é? Posso olhar. Posso olhar a sua fralda? A criança ouvindo e ouvindo a resposta, claro que pode, sim, pode. E assim, parece que está ensinando a contar, porque no final tem 10 cocôzinhos de qual animal. E aí todos os animais perguntam para o que está perguntando. Posso usar o olhar? Ele, claro que pode, ele responde. E o que é que tem na fralda dele? Não tem nada, porque ele já aprendeu a usar o piniquinho. Então parece uma coisa bonitinha, inocente, mas pensa, isso no berçário, todas as crianças sentadinhas, ouvindo a tia contar essa história, e as crianças ouvindo que tudo bem qualquer pessoa olhar sua fralda. Tudo bem qualquer pessoa. Não percebe? Às vezes eu ouvi aquilo e disse, olha que só, eu vejo problema nisso aqui, as mamães não veem, as mães precisam saber que tem coisa mais séria por trás disso, né? E era um livro traduzido do alemão. Por que gasta-se o custo de tradução do material importado? Não tem um brasileiro capaz de produzir um livro para ajudar no desfraude de crianças? É preciso mesmo um livro para ajudar nisso? As mães não são capazes desse treinamento? Então, essa reflexão eu trazia para os cursos que produzimos como Andapef, mas precisamos retomar. E eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Continuamos tendo um grupo de WhatsApp, todas as pessoas que fizeram os cursos estão nesse grupo. Então, que legal. A gente publica conteúdo lá. Temos um grupo de oração pelas famílias. Então, colocamos lá pedidos de oração quando eu vou dar palestras, essas audiências públicas. Eu sei que essas pessoas estão intercedendo, estão orando no nosso trabalho. E muito importante a gente pedir a oração das pessoas, né? Porque essa linha de frente, ela é literalmente uma batalha do bem contra o mal, né? Então, a gente precisa muito unir forças, né? Para as pessoas de bem, cristãs, que acreditam no bem, na verdade, que o bem vai prevalecer, que elas se unam e intercedam umas pelas outras. Né? É verdade. Mas eu estou me inspirando em você aqui. Eu acho que a gente tem que voltar com a Andapef, mesmo que seja assim, para produzir um conteúdo quinzenal. Exato. Uma live. As pessoas precisam, nós precisamos somar forças. Né? Muito bem, conte com a minha ajuda. Eu vou rezar também para que a associação volte a ficar ativa, porque a gente precisa. Temos muitas vozes já nas redes sociais que fazem esse trabalho de curadoria, mas eu acho que não com essa profundidade, com o respaldo acadêmico, que é tão importante a gente ter, né? Então, que frutifique, que volte a ativa a associação.
professora. Obrigada, Juliana, muito obrigada. Agora, já encaminhando para o final, eu gostaria que a senhora contasse para os pais, as mães, as pessoas que estão assistindo essa nossa conversa. O que não pode faltar numa família que cultiva valores cristãos e preza pela liberdade de pensamento e pela soberania das famílias na educação dos filhos? Agora, olhando para essas famílias, então, como é que a gente se defende, professor Inês? Uau, que não pode faltar. Que não pode faltar? Tempo de qualidade com a família. Os pais precisam sentar e ouvir as crianças, eles precisam também falar e usar a autoridade de pai, autoridade amorosa, íntegra, e dizer o sim e dizer o não, com propriedade, com amor. Falar a verdade em amor. Não pode faltar tempo de qualidade. A ideia de que não importa a quantidade de tempo não é verdade. A quantidade é importante, sim, meia hora é mais importante do que 10 minutos, né? Claro. 3 horas juntos, conversando, fazendo uma brincadeira, pintando um desenho, contando história, assistindo algum conteúdo e depois discutindo juntos, escutando é muito melhor do que meia hora, né? 3 horas vale muito, a quantidade é importante, sim. E o que eu vejo hoje é que muitos pais que trabalham fora, colocam as crianças na escola de tempo integral, quando saem de férias, vão para hotéis que têm os recreacionistas. Sim. Entregam as crianças nesses hotéis para o recreacionista. E eu ouvi uma vez de boca aberta, que estava no consultório dentário, e a minha dentista, dizendo assim, aquilo até é maravilhoso, você não vê o seu filho durante o dia inteiro. E eu quase fiz ela me machucar. Eu quase chacoalhei ela. Porque... Que horror. Não, como assim? E a senhora de boca aberta ali no dentista? Eu de boca aberta no dentista e dizendo que o hotel é maravilhoso, você não vê, eles pegam o seu filho no café da manhã, entregam depois do jantar. Então, e caro, esse serviço é caro, né, de recreacionista durante o período de férias. Então, que tristeza. Por isso, não pode faltar tempo de qualidade, de intencionalidade nessas famílias. E lembrando que a família, na verdade, ela é a detentora soberana da educação. A gente não pode esquecer que, por mais que a gente lute para que as escolas sejam melhores, a função da escola é instruir. E a função primordial da família é educar. Então, saber diferenciar essas duas coisas é importante, né? Ontem, eu tô fazendo a leitura da Bíblia em 1 ano, e ontem, providencialmente, não sei, né? Estava na programação, eu comecei a reler Provérbios. E no capítulo 1, tem 2 versículos que falam, olha que simples, né? Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixe o ensinamento de tua mãe. Que como é precioso a gente se voltar para a família e fazer com que a família seja a soberana da educação, né, dos filhos. Porque assim você vai fazer com que seus filhos sejam fortes. E no mundo de hoje, assim, a gente não tem como voltar lá no século XIX para ter uma educação fantástica, mas a gente pode fazer o nosso mundo melhor dentro das nossas casas. Não é mesmo, professora? Por isso que eu amo a educação domiciliar, Juliana. Eu amo a educação domiciliar. Aliás, não sei se eu tenho tempo para falar isso agora, mas é tão precioso ver o que está acontecendo, porque pais e mães estão aprendendo junto com os filhos, né? A educação domiciliar está salvando 2 gerações. E enquanto você falava, texto providencial que você leu, eu fiquei pensando que pais e mães vão prestar contas diante de Deus daquilo que fizeram com seus filhos, não importa o nível de pressão do governo. Os filhos foram confiados aos pais. E aqueles pais que sofreram para ir até o final, fazendo o que foi permitido, que não entregaram facilmente os seus filhos, né, as garras do Estado, é claro que esses pais terão galardão, serão olhados pelo Senhor de forma diferente daqueles que dizem, é a lei, fazer o quê? A lei exige, então eu estou entregando, pronto. Existe sim um espaço de luta, existe sim um espaço de comprometimento com a educação dos filhos, e aquele pai que põe o joelho no chão e diz, Deus, estão exigindo isso quer que eu faça. Eles estão tendo livramento, eles estão conseguindo, e a gente sabe que já passaram o período de obrigatoriedade,
famílias que têm os filhos já em idade de ir para a universidade, o que foram educados de forma privilegiada. É isso mesmo. A gente tem que lembrar, né, novamente, a família cristã, porque essa foi a pergunta que eu fiz, ela tem que lembrar que, acima de tudo, ela tem uma alma para salvar através da educação dos filhos, né? E o mundo passa, as coisas do mundo, elas passam, mas as nossas almas não. Então, se você está orientado para criar o seu filho não para este mundo, isso já dá uma boa direção para você atuar de forma bem presente, com intenção, como a senhora mesmo está sugerindo, em casa, né? Não ficando na expectativa de ir para as férias e deixar o filho nas mãos dos monitores, né? Fazendo exatamente o oposto de tudo isso, né? Sim. Ok. Agora a gente já está quase acabando e a gente vai terminar com uma nota de esperança. Vamos terminar, porque no finalzinho da nossa conversa aqui no Reunião de Pais, a gente convida os nossos entrevistados a darem uma olhadinha lá no Unipaz, que é o perfil que eu alimento ali de curadoria de conteúdo, né, da internet. E a senhora acabou escolhendo a posse, um vídeo que a produção vai mostrar para quem está assistindo na tela, que foi a cerimônia de posse que aconteceu no dia 2 de junho de 2024, agora em El Salvador, do segundo mandato do Nayib Bukele. Querido pueblo salvadoreño, nuestro país hoy es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Después de mucho tiempo, al fin tiene libertad. Logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. Quiero agradecer a mi esposa Gabriela, que como ustedes saben, además de ser una gran esposa y madre de nuestros más grandes tesoros, Laila y Amina, es además una gran profesional y además encuentra tiempo para ser la mejor primera dama que ha tenido nuestro país, trabajando incansablemente por las mujeres, por la niñez, por las madres embarazadas, por la educación, por la salud, por la cultura. Te amo, mi amor. Con la ayuda de Dios, el esfuerzo del pueblo salvadoreño y el trabajo del gobierno, El Salvador cambió para siempre. Foi uma grande festa e o que chama atenção no vídeo é essa comunhão de esperança mesmo, ele enaltecendo as famílias, enaltecendo a esposa, as filhas, num país que era um dos países mais corruptos e mais doentes com o crime organizado, e ele está conseguindo reverter isso. Então, nessa nota de esperança, eu gostaria que a senhora deixasse também essa mensagem de esperança para quem está assistindo a gente. Sim, esse vídeo me impactou. Eu assisti alguns, assim, bem dolorosos, né? Você traz algumas coisas fortes. Provocam. De denúncia mesmo. Mas eu preferi esse, porque há esperança, né? E a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sei que nós temos muitos cristãos sinceros, maduros, orando, intercedendo, clamando pelos seus próprios filhos, pelos governantes, como a Bíblia orienta, né? E eu sei que também tem, lamentavelmente, um evangelho muito oba-oba, né? Lamentavelmente. Tem muitos movimentos aí que procuram trazer o evangelho por uma linguagem banal, por uma linguagem chão mesmo, né? Uma metodologia de alcançar o jovem, a criança de qualquer jeito. Alcançar para quê?
não fica muito claro alcançar para dentro da igreja, nós queremos alcançar para o reino de Deus, né? Ensinar a mudança de caráter, ensinar uma cultura honrosa, uma cultura que glorifica o Senhor e que dignifica o ser humano, não uma cultura vulgar. Então não dá para trazer o evangelho para essa banalização e achar que o Senhor está nos ouvindo, está transformando a terra, porque a igreja está lotada. Né? Porque a igreja está lotada de jovens no oba-oba, não é assim, lotada de crianças cantando o que todo mundo canta, fazendo o que todo mundo faz. Nós precisamos de transformação de caráter, transformação da mente. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não se conformem com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Conformar é tomar a forma, é assumir a forma, é ficar igual. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu vi que em El Salvador aconteceu alguma coisa do alto. Acontece alguma coisa que é maior do que o carisma de um político. Tem vidas sendo transformadas. O tráfico está perdendo terreno. Sim, os bandidos estão indo para a cadeia, né? Pois é, os pais estão cuidando dos filhos, as famílias estão sendo exaltadas, né? Exaltação da dignidade da família ao invés de exaltação da erotização infantil, né? Em praça pública. Acontece alguma coisa lá que eu quero muito saber o que é, mas gerou essa esperança de que há a possibilidade do povo brasileiro que pensa diferente sair do armário. Era essa expressão, né, que era utilizada há muito tempo. Eu acho que a família agora está se trancando. A família está assim: eu sou hétero, me desculpa, sou branco, me desculpa, sou cristão, me perdoa. Não pode, Sou cristão, mas não tanto assim, ó. Sou cristão, mas eu gosto desse tipo de música, de balada. Eu sou cristão, mas eu não sou quadrado, não sou ultrapassado. Disso nós temos que nos arrepender. Nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia, que a gente saiba o que é ser cristão. Sim. O que é... E que tenhamos coragem também, né, professora? Esse teu propósito de ver a vida em um ano, que surpresa, que maravilhoso, a tua mente vai ser a mesma. E a mente dos teus filhos, depois dessa leitura. E você vai querer mais. Então nós precisamos desafiar as pessoas para lerem a palavra, para se alimentarem, para serem transformadas pela renovação da mente, a renovação do entendimento, para entenderem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não é boa, perfeita e agradável só para mim. É para o local onde eu estou, é para as pessoas as quais eu posso influenciar, né? E uma nação só vai ser transformada assim, de baixo para cima, de dentro para fora, né? De dentro para fora, do coração de cada um, para influenciar os que o cercam, do povo mais simples para os governantes, porque esse presidente foi eleito. Ele foi eleito por pessoas que querem esse tipo de caráter na presidência, né? É isso. Não tenhais medo, né? É uma frase que se repete muito na Bíblia. Não tenhais medo, né? Professor Inês, estamos terminando a nossa reunião de paz. Olha, eu gostaria de agradecer muito, muito a sua partilha. Eu geralmente agradeço o tempo, porque o tempo é um presente que a gente dá para as pessoas, né? De nos dignar a estar aqui, a dividir as nossas experiências, o nosso conhecimento. Eu espero que as pessoas que vão assistir esse episódio, elas aprendam o tanto quanto eu aprendi, que elas elevem o pensamento e se encham de coragem, se encham da força de Deus mesmo para seguir adiante e espalhar o bem pelo mundo, né? Muito obrigada, professora. Foi um prazer, foi uma honra. E eu quero aproveitar, se você me permite, para dar um pouquinho de ênfase no nosso curso de Cosmovisão Cristã e Educação. Claro. Estou aqui dentro da universidade, a universidade tem me permitido participar de audiências públicas, de investir tempo daqui do meu trabalho dentro da instituição para defender a educação do nosso país nos âmbitos oficiais. Mas eu tenho essa coordenação do curso de Cosmovisão Cristã, e qualquer pessoa que tiver interesse em saber um pouco mais sobre essas coisas que nós abordamos aqui, vá lá no site da Uni Evangélica, lá na abinha de pós-graduação, e clica lá que vocês vão encontrar pós-graduação Lato Sensu em Cosmovisão Cristã e Educação. Será um prazer ter
algumas pessoas desse público aqui. Ótimo. Eu vou deixar o site da Uni Evangélica na descrição do vídeo. Esse curso de cosmovisão cristã, ele pode ser feito no formato online? Totalmente online, de muito qualquer bom. lugar do Brasil e do mundo. É muito Temos bom. um aluno que é missionário da Croácia, e ele está fazendo curso lá, e ele chegou a dizer, numa reunião que nós fizemos, que na Europa não existe nada parecido com o que nós produzimos aqui. Realmente está bem profundo, muito conteúdo. Excelente. Muito acadêmico, e é um curso reconhecido pelo MEC. Ótimo, vai ficar na descrição do vídeo, não deixem de visitar o site da Uni Evangélica para conhecer os cursos que a universidade oferece. Muito bom, é isso, chegamos ao fim. Para quem ficou até aqui, não se esqueçam de se inscrever, curtir os episódios, encaminhar para aquelas pessoas que você conhece. Famílias fortes são imbatíveis, não se esqueça disso. Não tenhais medo e até a próxima. Esse é um recado para você que acompanha esse canal e acredita na força de levarmos boas reflexões para as famílias serem melhores e ficarem mais fortes para lutar contra o mal que nos espreita. Seja um apoiador do Reunião de Pais Podcast através do QR Code do nosso Pix que está aqui na tela. E se você é empresário, saiba que você pode anunciar no nosso programa. É só entrar em contato com a gente através do e-mail. Famílias fortes são imbatíveis.